voluntários, ministérios de adoração, a paz de Jesus para você que está conosco, membro da família Besperi, a paz para você também que nos visita, você que é de outra família, na fé e é da mesma família, seja muito bem-vindo à nossa celebração. Eu sou um dos pastores dessa amada igreja, estou aqui de livre e espontânea vontade e amo estar com os irmãos. Depois de 24 anos tirando férias em janeiro, é o primeiro janeiro que eu estou aqui na igreja, antes, nesses 12 anos. Diante de todos os momentos desafiadores que nós passamos e ainda estamos passando, o descanso, ele é uma ordenança do Pai. Pastores e líderes precisam descansar e eu liberei os primeiros pastores que, se eu estou um pouco cansado pelos desafios que o ano passado proporcionou para nós como igreja, imagine eles, né? Então eles estão num tempo de descanso, pastor Marcelo, ministro Joabe, com alguns irmãos da igreja, e eu estou aqui nesse tempo celebrando ao Senhor com os irmãos. Mas para você que está nos assistindo, está na sua casa de praia, está na casa de amigos, curta bastante, descanse, porque descansar é um princípio e uma ordenança bíblica para todas as pessoas, mas principalmente para aquelas que têm, segundo as pesquisas, o exercício ministerial como um dos trabalhos mais estressantes da face da terra. Você sabia disso? No nosso caso, nós sabemos que é desafiador, mas nós fazemos isso com amor e só fazemos aquilo que cabe a nós, porque aquilo que cabe a Jesus, Ele faz, Ele já fez. E é sempre muito melhor servir, amar, compartilhar a vida cristã de verdade, pois não há vida cristã sem Jesus como Senhor, porque você pode trabalhar e pode fazer, mas se você confiar em Jesus e deixar Ele fazer o que Ele tem que fazer, você não vai tentar fazer aquilo que você, mesmo tentando, se cansando, não consegue fazer, que é obra do Espírito Santo de Deus. Então seja muito bem-vindo a esta celebração. Nesse primeiro dia da semana, nós apresentarmos nossas orações, nossas súplicas, nossas intercessões ao Senhor. Clamamos a Ele que cure o nosso Brasil, cure a nossa nação. Clamamos a Ele também que a alegria não seja roubada de nós. Choramos com os que choram, mas nos alegramos com os que se alegram. Estamos sendo preparados e aperfeiçoados como igreja para atender uma demanda que aumentou sobre a sociedade. Doenças físicas, emocionais e espirituais. E como você acabou de assistir no vídeo, nós fomos encorajados a não vivermos somente na autossobrevivência, na autopreservação, porque fomos batizados pelo amor. Deus é amor. Jesus nos perdoou, nos resgatou com amor, e quem ama a Deus, ama o próximo. E nós somos chamados para amar além das palavras. Nós somos chamados para fazer e ser o nosso possível para que o outro também alcance esse amor. Ele tenha uma experiência com esse amor chamado Jesus, que é o próprio Deus na terra, através do nosso serviço, das nossas orações e das nossas intercessões. Então vamos avançar nesse primeiro dia da semana com a série de mensagens pautada no nosso tema anual. Nosso tema anual tem como base o avivamento. Conversamos no primeiro domingo da nossa volta, do nosso retorno, sobre a necessidade de um autoavivamento. A partir da experiência que compartilhamos da vida de Abrão, ao atender o chamado de Deus de viver não por visões humanas, mas pela revelação dos céus. Ele atende ao chamado do Pai, larga tudo para viver uma nova vida, edificar um novo Abrão que se tornou Abraão, que teve o seu nome mudado, com as promessas de Deus e os propósitos de Deus sobre a sua vida. E ali vimos algumas marcas do autoavivamento. Abraão, ele adorou a Deus sem que Deus cobrasse dele adoração. Ele ofertou a vida, o tempo, os recursos, rompeu com a sua família, com a sua história, com todos os paradigmas culturais, religiosos da sua época,
para ser edificado a partir da revelação de Deus, a partir do assim diz o Senhor. E ele foi, e ele recebeu promessas, e Deus fez uma aliança com ele, e essa aliança nos alcança até hoje, pela bênção do Pai de abençoar todas as famílias da terra, através da fé daquele que se tornou conhecido como Pai da fé. No domingo passado nós compartilhamos sobre marcas do avivamento. Marcas que uma pessoa que tem o desejo, que de maneira intencional busca um relacionamento íntimo com Deus e também um relacionamento que glorifica a Deus com as pessoas a partir do que ele recebeu de Jesus. A partir do poder, da palavra, das promessas, dos propósitos do Senhor. Essa pessoa que recebeu poder como discípulo de Jesus, ela foi marcada com algumas marcas desse avivamento que a conduziu a uma mudança de ser, não só uma mudança de comportamento. Mas essa pessoa ela teve uma mudança na maneira de pensar, de agir. As marcas de Deus aperfeiçoando a vida desta pessoa não foi um peso, apesar de ter sido desafiador. Porque uma vez sendo chamado pelo grande amor do Pai em Jesus, nós decidimos nos tornar não só servos, mas amigos de Deus, amigos de Jesus. Jesus nos gerou e ele disse para os seus discípulos que ele não chamaria os mais de servos. Então a cultura de servidão ela precisa ser abandonada, e essa é uma marca que o avivamento traz para nós. Antes Jesus falou que o chamaria de amigos, amigos e amigas, porque tudo que o Pai o fez conhecer, ele tornou conhecido para os seus amigos, e Jesus enviou os seus discípulos, enviou para as famílias, enviou para a sociedade, enviou para os amigos, dizendo que éramos pessoas para compartilharmos o seu amor e a sua nova identidade em Cristo. E ali nós fomos lembrados das marcas que um avivamento gera em nós. E hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre avivamento em família. Avivamento em família. Urgentemente precisamos de uma família avivada. Precisamos de homens e mulheres, maridos e esposas, filhos, no cumprimento do seu papel social, que é celestial. Não é uma construção social, como muitas visões humanas estão querendo apresentar. Que menino não nasce menino, que menina não nasce menina. Que a constituição familiar não é bem assim, como a tradição veio conceituando e ensinando com o passar do tempo. Não, nós vamos falar do verdadeiro avivamento familiar. Aquele que não abandona, não desperdiça, não vira as costas para as revelações de Deus, para com a família. E é urgente um avivamento em família, porque a sociedade, o mundo, está carecendo de exemplos. Nós vivemos uma crise de referência. Nós produzimos muitos cânticos espirituais, nós produzimos muita literatura, muitos livros, nós produzimos muitos estudos, muitas pregações e ministrações, nós produzimos até muitos serviços e ações sociais para com o mundo. Mas o que nós podemos oferecer para a nossa família e para uma sociedade que carece e tem sede do amor de Deus, que é tão urgente que não pode ser oferecido pelas outras pessoas e por outras instituições, a não ser pela família espiritual, a não ser por aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus? Bom, um primeiro exemplo e o principal que nós vamos tratar nessa noite é o avivamento, que é uma palavra que não está na Bíblia, mas nós vemos indícios de pessoas que são consideradas pessoas avivadas porque tiveram encontro com o Senhor, foram empoderadas por Ele, vivem sob a direção do seu Santo Espírito e estão compartilhando tudo aquilo que receberam do Senhor, a começar pelos seus mais próximos, família, a se estender para os seus mais próximos após a família, os amigos e os familiares. Avivado é aquele que tem sede de Deus, que busca a Deus, que cultiva um relacionamento com Deus que vai além de palavras.
que vai além de intenções, mas que se materializa na revelação de um novo ser, que se torna amigo e amiga de Deus, que demonstra isso através das suas palavras, que demonstra isso através da sua maneira de pensar, que revela isso através do seu corpo, da sua existência. Porque o avivamento que precisamos não é um avivamento que enche os corações de boas emoções. O avivamento que precisamos e o despertamento não é somente aquele que me faz me sentir muito bem no tabernáculo, no momento de adoração. Não é aquele que me faz chorar somente no tabernáculo, mas é aquele que me envia para chorar, para me alegrar, para servir, para testemunhar do amor de Deus quando eu sair por aquelas portas. Porque o Evangelho de Jesus e o avivamento que Jesus trouxe à terra é um avivamento prático. Ele é um avivamento prático, porque ele trouxe um amor prático, ele trouxe um poder prático, ele revelou a redenção e o perdão dos pecados na praticidade da sua entrega. E ele convocou homens e mulheres, discípulos dele, para que pudessem viver dessa maneira, mas claro, muito mais leve do que aquele viveu, porque ninguém poderia morrer como ele morreu, pelos motivos pelos quais ele morreu, pelas pessoas que ele morreu, ninguém poderia morrer, mas ele morreu para nos resgatar novamente para o Pai. E hoje o mundo está sedento de pessoas e de famílias que revelem de verdade o verdadeiro significado do ser família, do compartilhar família, dos papéis sociais estabelecidos por Deus em sua palavra, que não são só papéis sociais, como eu falei, mas são revelações de papéis espirituais. Ser pai é um princípio espiritual, seja de filhos biológicos ou espirituais. Ser mãe é um princípio celestial, compartilhar aquilo que Deus idealizou para o papel da mãe. Ser esposa é um princípio estabelecido por Deus. E aí hoje nós vivemos num contexto em que cada vez mais, não só os nossos jovens, não com todas as exceções, mas até aqueles que já saíram da juventude, estão demorando a constituir família para viverem sós, porque ao olhar para o verdadeiro conceito familiar, ou para o falso conceito familiar que a sociedade está vivendo, que começa com namoro, noivado e casamento, estão vendo em si algo que seria impossível ser vivido e experimentado de maneira digna e prazerosa, porque os seus olhos estão voltados para uma humanidade decaída e afastada de Deus. O avivamento é urgente porque viver sozinho, sem constituir família, através do namoro, do noivado, até chegar ao casamento com a bênção de Deus, é uma ofensa para Deus. Que isso, pastor? Eu decidi viver sozinho e sozinha, tudo bem, mas olhando para as Sagradas Escrituras e para o plano original de Deus, viver sozinho é uma ofensa, a não ser que seja por um único motivo que a Bíblia apresenta: viver única e exclusivamente em consagração sacerdotal. Você faz um voto a Deus e você vai viver única e exclusivamente para a glória dele. E até nesse caso, ele deu permissibilidade para que nós pastores pudéssemos viver casados. Então não fique chateado comigo, mas o plano original de Deus é constituição familiar. Se você pode ter filhos biológicos e você escolhe não ter, isso é uma ofensa a Deus, porque o propósito de Deus é que você multiplique, é que você transfira ao amor, a experiência, o conhecimento. E cada vez mais as pessoas estão colocando bloqueios para a formação familiar. Por quê? Por causa do medo, porque tem que pagar boletos e acha que constituição familiar é só pagar boletos, porque acha que não vai dar conta. Mas esses mesmos que acham que não vão dar conta em constituir família são aqueles orgulhosos que não buscam aprender com a sabedoria daqueles que têm sucesso e bom êxito nisso. Percebe que está tudo ao inverso. Deus está nos chamando para viver uma experiência profunda da bondade dele através das instituições estabelecidas por ele. Quando nós olhamos para o mal que está assolando a humanidade, nós às vezes achamos que o mal
ele vem por osmose. Que o mal está na cadeira, que o mal está na nuvem, sabe? Que o mal é um vento que sopra, eu não sei da onde, e aí a maldade se espalha na natureza humana, e a natureza humana é vítima. Olha, eu já quero dizer para você que esse conceito precisa mudar. O Senhor te chama para viver o ano mais extraordinário da sua vida em família, no seu casamento. Deus chama os jovens para aprender com Ele como é constituir família, e através das pessoas que Ele tem abençoado e que tem honrado as famílias aqui na terra. Deus chama você para viver uma vida cotidiana com Ele, se tornando amigo e amiga dEle, para que você volte a encontrar prazer, para que você volte a sonhar no estabelecimento dos princípios e valores que Ele compartilhou com a humanidade para estabelecimento dessa instituição linda chamada família. Mas o que tem nos paralisado? O que tem nos encorajado a não viver isso? Por que as famílias estão sendo tão assoladas? Nesta pandemia, eu conversei lá no início, e eu lembro na primeira live, depois do dia 15 de março, que nós nos separamos dessa celebração coletiva e começamos a fazer as celebrações online. Deus me deu o texto do momento em que Ele vai libertar o povo do cativeiro do Egito. E naquele momento, Ele dá algumas orientações para que naquele momento as famílias se reunissem, compartilhassem da sua presença, compartilhassem da manifestação que foi simbólica da antecipação de Jesus, o Cordeiro de Deus, que ia libertar o homem da morte, do pecado e da transgressão do mundo. E naquele momento familiar, eu lembro que eu dei o título da mensagem: Vivendo os propósitos de Deus em família. Mas em meio a uma pandemia, pastor, em meio a uma pandemia, em meio a um momento de reclusão, Deus colocou ou permitiu que as pessoas fossem todas para dentro das suas casas. E ali agora era o momento de zerar a conta com os nossos familiares. Era tempo de consertar o que não estava certo, era tempo de perdão, era tempo de convivência, era tempo de ajustar todas as coisas que nós fomos empurrando com a barriga e com os pés. E aí você pode imaginar, e não só imaginar, mas perceber o que aconteceu em família. O que aconteceu foi a manifestação da presença de Deus, dos seus propósitos, ou foi a carnalidade de uma vida totalmente afastada de Deus? Porque na pandemia, ela não gerou crise na família. A pandemia revelou crises que existiam em família, crises que estavam dentro do ser humano, porque no momento agudo é que nós colocamos para fora aquilo que está dentro. É no momento da prova que você tem a oportunidade de revelar se você aprendeu alguma coisa ou se foi tudo só balela. Foi só ouvir, cumprir uma agenda num culto, em uma celebração. Foi só cumprir uma manifestação religiosa. Porque na hora que eu tive que colocar em prática mesmo, para revelar o meu caráter como cristão, o meu caráter como discípulo, eu tive a oportunidade de passar na prova e talvez tenha sido reprovado em todas as áreas. Mas por que o Senhor nos traz aqui em mais uma noite, em mais um domingo? Ele nos traz aqui porque Ele é bom. Ele nos traz aqui porque a graça dEle se renovou nessa manhã. Ele nos traz aqui porque Ele não está levando em conta para a destruição e condenação agora o pecado que poderia ter destruído a nossa vida e a nossa família. Mas muito mais do que isso, por que Ele nos traz aqui nessa noite? Porque Ele deseja restaurar a nossa família e que a nossa família frutifique para a glória dEle. Ele deseja de verdade que a gente tenha o prazer de viver em família. Mas para tanto nós precisamos identificar os inimigos da família que encontram personificação da maldade em nosso dia a dia e em nossa existência. Sabe por quê, gente? A maldade que é vivenciada em família, nem sempre ela é em si consciente. Às vezes ela é consciente, às vezes ela é por ignorância, às vezes ela é pelo orgulho, pela imagem decaída de um ser humano afastado de Deus. Às vezes ela é por falta de conhecimento mesmo. Mas hoje nós vamos poder identificar algumas e também ver as propostas e a resposta de Deus para que a nossa família viva a plenitude da bênção de Deus. Sabe por quê? Porque
mais do que ter uma família bem-sucedida, o Senhor deseja que tenhamos uma família abençoada. Você deseja ter uma família abençoada? Só quem pode abençoar nossas famílias, familiares e a nossa geração é Deus. Às vezes as famílias são bem-sucedidas em coisas que vão destruí-las. Você sabia disso? Porque o conceito de ser bem-sucedido vai e cria força e forma a partir do momento e da visão que você está seguindo, que eu estou seguindo. E aí nós podemos chegar ao final da vida e perceber, ou da idade, que nós somos bem-sucedidos em coisas que amaldiçoaram a nossa família, não que abençoariam a nossa família. Então vamos caminhar juntos na palavra de Deus para entendermos que o Senhor deseja o que é bom para a nossa casa, para o nosso casamento e para os nossos dias. Deus deseja a vontade dos céus. Jesus revelou isso dizendo: seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Então o que nós podemos esperar de Deus são coisas boas. Agora eu preciso alinhar o meu coração ao coração de Deus, porque para a maldade reinar na minha família, para a maldade reinar no relacionamento familiar e conjugal, ela precisa se materializar. A maldade, ela não vai ter força se ela não encontrar uma matéria. A maldade, ela se personifica em seres humanos. A personificação da maldade, ela acontece quando ela encontra mentes, corações e mãos e pés e bocas e olhares e ouvidos que dão voz, que dão força, que dão toques para que a maldade, ela impere, ela destrua, ela gere o caos. E eu tenho certeza que, como compartilhamos na semana passada, você não quer ser um instrumento para a desonra e destruição da sua família. Porque no fundo, ninguém casa para ser mal sucedido. Algumas pessoas até casam e constituem família para serem bem-sucedidas, mas em Cristo Jesus nós aprendemos que nós somos mais do que vencedores e abençoados. Então nós queremos viver em família a bênção do Senhor. Então vamos caminhar descobrindo, identificando e vencendo os inimigos da família. O avivamento em família. Palavra de Deus, eu quero ler o texto com você de Josué, capítulo 3, versículo de 9 a 10, que diz assim, vai ser projetado o 10, mas você pode abrir aí a sua Bíblia, o seu aplicativo, marcar para você meditar durante a semana e continuar degustando na presença do Pai essa palavra que Ele está ministrando a você. Diz assim a palavra do Senhor: na travessia do Rio Jordão, no momento em que Josué estava conduzindo o povo hebreu e o povo de Israel a viver em uma nova terra. Em uma nova terra. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 9, do capítulo 3 de Josué. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Isso você fez. Você saiu de casa, poderia ter escolhido ficar até o final do jogo do Flamengo, poderia ter escolhido ficar em casa se alimentando ou descansando, mas você decidiu vir ouvir a palavra de Deus. Versículo 10. Assim vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês. Assim vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês. E assim vocês certamente crerão e terão a certeza que Ele expulsará de diante de vocês os seus inimigos, cananeus, os hititas, os heveus, os fariseus, os gigaseus, os amorreus e os jebuseus. Que o Espírito Santo nos abençoe e que nós possamos receber essa palavra com honra, guardando ela em nossos corações e mentes e intensificando a nossa vontade e intencionalidade de produzir frutos através delas. Amém? Você deseja isso? Amém. Então vamos lá. Nesse contexto aqui, o Senhor se revela a Josué na condução da liderança do povo de Israel à terra prometida. Esses dois versículos, eles são extraordinários porque eles já revelam que Deus queria presentear aquela família muito mais do que com uma nova terra, do que com um novo espaço geográfico. Os versículos 9 e 10, se você não reparou, existe uma riqueza e uma chave espiritual que foi propósito de Deus desde o princípio: resgatar a comunhão com as famílias.
resgatar a comunhão com os seres humanos, se fazer presente no meio do povo e logo no meio das famílias que constituem aquele povo. O que Josué recebe da parte do Senhor? Uma revelação de que Deus diz: Josué, conduza esse povo para o lugar que eu lhe mostrarei, uma terra que emana leite e mel, e eles saberão que eu sou Deus, que habito no meio deles, que visito eles, que tenho prazer em compartilhar com eles os seus dias. Na minha percepção espiritual, enquanto eu estudava esse texto e essa mensagem, me foi revelado pelo Espírito Santo, e eu não tenho dúvidas, porque a minha capacidade mental não poderia captar isso, é que muito mais do que dar uma terra que emana leite e mel, Deus queria que o povo entendesse de verdade que o que ele planejava para a família, a terra que emana leite e mel, ou que produz, que dá prazer, que dá provisão, que dá identidade, que protege, que guarda, que honra, que exalta, não é o espaço geográfico aonde eles estariam vivendo e conquistando e desfrutando, mas era a presença de Deus. A Canaã de verdade que as famílias precisavam era o desfrute daquele que emana leite e mel, é o próprio Deus. O que Deus estava falando é: eu preparei uma terra para revelar parte da minha bondade, mas eu preparei um processo familiar, eu preparei um processo no êxodo até chegar lá, para que você desfrute da bênção completa que é a minha presença. Nós não podemos abrir mão disso. Nós não podemos fitar os nossos olhos como família a coisas em detrimento da presença de Deus, porque a terra que emana leite e mel não é um espaço geográfico, não é uma conquista que está por vir na família, mas é o cultivo da presença de Deus na nossa família, no nosso casamento. É a presença dele no processo, nos desafios da vida, que faz com que a gente não desista, que a gente conquiste, que a gente supere as perdas, que a gente continue nos propósitos que ele estabeleceu, porque é impossível viver os propósitos de Deus, permanecer nos propósitos de Deus, sem a presença de Deus, sem a presença do Espírito Santo e de Jesus. E aí, o mesmo Josué, lá no capítulo 24, versículo 15, ele afirma mais lá na frente, naquele momento especial, do êxtase do povo, novamente essa verdade. Ele diz o seguinte: se porém não lhes agrada servir o Senhor, escolham hoje. Repita comigo: escolha. Escolham hoje a quem vocês irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. O que Josué estava reafirmando? O que ele pegou. Não é a terra que vai emanar leite e mel. O que vai emanar leite e mel na nossa vida, prazer, provisão, cuidado, é a presença do Todo-Poderoso. Então, eu e a minha família escolhemos viver na presença dEle, servirmos a Ele. A religião de Canaã, a terra que foi prometida, ela era politeísta. El era o reputado Deus, e era reputado como principal divindade daquele território cananeu. E esse Deus, ele era simbolizado por um touro simbolizado com bronze, com madeiras, que em volta tinham vacas, bois que também se curvavam diante deles. O povo se referia a El como pai touro, pai de paternidade, pai touro. A criatura chegou a uma situação tão degradável e as famílias que eles cultuavam a criatura ao invés do Criador. Eles idolatravam um animal ao invés de adorar ao Deus Pai Todo-Poderoso que tinha lhes ofertado aquela própria terra. A Sera era a esposa do Deus El. Visto que a divindade dos cananeus era pragmatizada e vivenciada pela experiência do culto a esses dois seres, a decadência moral
era o que podia se esperar nas famílias. A imoralidade era tão grande, o afastamento de Deus era tão grande, que as famílias naquele lugar começaram a cultivar e a apresentar religiões e apresentar práticas religiosas que vinham satisfazer as suas demandas carnais e pecaminosas. Uma delas era a oferta de recém-nascidos. Sacrificava-se crianças em prol da adoração a esses deuses. Eu tive a oportunidade de ir em Israel e compartilhei pela manhã. Eu fui exatamente num dos locais onde as crianças eram oferecidas e mortas em adoração aos deuses dos cananeus. Enquanto o historiador com doutorado na sua área nos ministrava, ele é argentino e judeu, eu fui tomado por uma emoção muito grande, irmãos, porque pela ignorância em relação a Deus e aos propósitos de Deus, papai não queria ser pai. Ele era filho único, mas ele não queria ser pai. E mamãe engravidou do meu irmão que era mais velho. Deus o tomou para si já. Mas logo 4 anos depois ela engravidou de mim. E pela pressão do meu pai, ela foi encorajada e foi violentada emocionalmente e física para que ela não desse a luz a esse que está aqui falando com vocês. E naquele momento daquela ministração, que o pastor Carlito estava com esse historiador ministrando, eu fui tomado por uma alegria, mas ao mesmo tempo por uma tristeza, porque eu fiquei pensando naquelas vidas que foram ceifadas pela adoração daquelas famílias a esses deuses estranhos, a esses inimigos da família. E lá dentro dessa caverna, o sacerdote cananeu tinha que entrar, e também de outras religiões depois, ele entrava e ele matava a criança. E o sangue da criança era derramado como se fosse aquele recuo ali, daquele espaço, mas mais profundo e muito mais alto. E aí o sangue de uma criança tinha que escorrer até uma casa, como se fosse assim, onde ficavam os sacerdotes de plantão. E enquanto aquele sangue não chegasse lá, entendia-se que os deuses não tinham aceitado o sacrifício. Logo, se mataram uma criança, um recém-nascido, o sangue não chegou até lá, o que tinha que ser feito de novo? Aí você imagina, pela distância, a quantidade de sangue de pessoas que deveriam ser mortas, crianças, até que o sangue chegasse lá e fosse identificado de que realmente esse Deus estranho recebeu o sangue inocente. Só parava a carnificida nesse momento. Isso te lembra alguma coisa que está sendo aprovada pelo mundo agora, no ano de 2020 e no ano de 2021? De países vizinhos que estão celebrando o aborto fora dos princípios legais que já existem, e muitos estão querendo dizer que isso é uma questão de saúde pública. E aí nós poderíamos ficar aqui a noite toda debatendo sobre isso. Porque se é questão de saúde pública, eu não posso me nivelar por baixo, dizendo o seguinte: enquanto as mulheres pobres estão aí sem poder fazer o aborto e tendo seus filhos sem poder cuidar, as mulheres ricas estão indo para as grandes clínicas particulares e clandestinas porque têm dinheiro para pagar e não estão morrendo. O espírito cananeu, ele é tão sujo que ele se nivela por baixo, ele não se nivela pela lei de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando com você? A doença que está assolando a mente da humanidade é que nós estamos tão cauterizados pelos inimigos da família de Deus que a gente não se nivela mais pelo assim diz o Senhor. A gente se nivela e é dirigido por visões humanas, pegando o mais baixo nível de exemplo para nos compararmos, para trazermos soluções humanas a questões que são meramente espirituais e eternas, como a preservação da vida. Minha filha me questionou uma vez, naquele caso daquela menina que foi estuprada, lembra daquela criança? 9 anos de idade, eu acho. E a nossa mesa de almoço e de janta, ela é linda, porque a gente se reúne em família, e eu nunca oprimi os meus filhos em nada, num diálogo, e exerci autoridade e exerço quando necessário, não autoritarismo. E o diálogo foi: ah, pai, mas eu sou a favor, ela é uma menina de 9 anos.
Falei, mas por que você chegou a essa solução tão fácil diante de uma coisa, entre aspas, tão complexa? Despertei a mente da minha filha para pensar. Então eu vou te dar algumas opções, minha filha. Vamos lá, a primeira. Vamos supor que você tem a decisão em suas mãos. É você que está grávida. Você foi violentada. Você não teve culpa de nada. Fato, você é vítima. E agora você tem algumas opções. Dentre elas, tendo em vista que você já está com esses meses avançados, você abortar, passar por uma cirurgia, abortar e viver eternamente com a consciência de que você, de certa forma, mesmo não tendo culpa, você soube e, por autorização, participou também da morte desse bebê. Vamos pensar numa segunda opção, minha filha. Você ter essa criança, decidir não vê-la, ela nascer e ela ser doada para qualquer pessoa, tendo em vista que ela já está em você, e você continuar a sua vida sendo cuidada, sendo tratada, sendo protegida e tentando superar os traumas que vão ficar, independentemente de você ter essa criança e decidir matá-la, ou não ter essa criança e decidir que os outros a matem. Qual é a opção que você deseja? Você acha que houve dúvida no coração da minha filha? Não houve dúvida, sabe por quê? Porque há esclarecimento dos céus. Existe a possibilidade da preservação da vida, preservando também a vida da vítima. Mas os cananeus, eles são carnificidas. Eles querem usar o exemplo por baixo. Quanto mais caos e derramamento de sangue inocente, mais alimento de culto aos seus deuses. Por isso eu me nivelo pelas mulheres pobres que não deveriam estar morrendo, estão morrendo nas mesas de cirurgias clandestinas para legalizar num país, mas consequentemente um peso para uma nação de matar vidas. De matar vidas. Os cananeus, eles são assim. Esse povo cananeu vivia dessa maneira. E o primeiro inimigo da família, e vai ser projetado aí, é o inimigo cananeu. Ele está baseado na rebeldia. Ele se rebela contra Deus e contra os seus princípios. A palavra de Deus diz em Gênesis 9, 20 a 27, e eu quero ler para você, com a história de Noé. Noé era um agricultor. Ele foi o primeiro a plantar uma vinha, bebeu do seu vinho, bebeu demais, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. O Cã, que é o pai de Canaã, filho de Noé, filho mais novo dentre os dois irmãos, viu a nudez do seu pai e ridicularizou seu pai, desonrou seu pai, quebrou princípios familiares de preservação, de honra, de proteção. Ele não quis encobrir a vergonha do seu pai. Sabe o que ele fez? Foi chamar os outros irmãos caçoando do seu pai para mostrar a sua vergonha porque bebeu demais e a sua nudez. Sabe o que aconteceu com isso? Noé, ele amaldiçoa Cã. De Cã é gerado os cananeus. E a maldição perdurou daqueles que foram chamados para serem filhos honrados de Deus, vivendo em família o melhor de Deus na terra, como inimigos de Deus. Porque eles decidiram cultivar e materializar em seus corações, em suas mãos, em suas bocas, a desonra à instituição que Deus decidiu honrar a família. Perceba que não foi a nudez física de Noé que levou Cã a ser amaldiçoado, mas foi o princípio estabelecido por Deus de convivência familiar, pautado em honra e respeito, onde as famílias não devem encobrir os erros uns dos outros, mas delas devem viverem o aprendizado, o perdão, o ensino, a proteção, não a desonra do seu pai, não a desonra da sua família. Cã quebrou um princípio estabelecido por Deus de honra familiar. E honra significa na Bíblia dar o devido valor. E se Deus nos deu um valor como seres humanos, nós não podemos admitir que dentro das nossas casas outros princípios e outros valores sejam cultivados. Mas ele era rebelde em relação aos princípios e valores de Deus.
e naquele momento foi amaldiçoado. E sabe o que aconteceu naquele momento? Ele amaldiçoou Cã, Noé, e abençoou os seus irmãos. Ele amaldiçoou a atitude e o espírito do filho mais novo, mas ele abençoou a atitude dos outros 2 filhos, Sem e Jafé, que ao saberem o que o irmão mais novo falou, decidiram pela preservação familiar, pegaram uma túnica, andando de costas em direção à tenda do seu pai, colocou de costas o cobertor sobre o corpo do seu pai Noé. Não se esqueça que Noé foi chamado amigo de Deus, assim como Abrão. Existia uma aliança e uma unção sobre a vida dele. Existia uma aliança sobre a família dele, ele deveria ser respeitado como tal. E naquele momento, os 2 irmãos mais velhos decidiram cobrir a nudez e a vergonha do pai. O pai merecia vergonha no conceito humano? Ah, sim, bebeu demais, não tem controle, mas eles decidiram escolher pela honra, e isso foi atribuído a eles com bênçãos espirituais. Qual é o contexto que nós vivemos hoje? De respeito e desonra familiar, violências emocionais entre pais e filhos, filhos e pais. Os pais acham que não precisam respeitar os seus filhos, filhos acham que não precisam respeitar os pais. O espírito cananita está ali da rebeldia, e ele gera orgulho, ele gera infidelidade nos valores a serem vividos em família. Ele quebra alianças, esse espírito cananeu quebra a aliança daquilo que foi consagrado no altar. Viveremos juntos até que a morte nos separe. A primeira crise, o primeiro rabo de saia, o primeiro cara bonitinho, musculoso que apareceu, ou no momento de fraqueza que foi mais gentil do que o marido, é hora de largar tudo. Quebra-se alianças, o espírito cananeu. Desonra a lideranças, a personificação de Deus sobre pessoas que exercem autoridades espirituais. E eu vou lembrar que é autoridade espiritual, não é autoritarismo. Estamos perdendo o senso de honra familiar, e o senso de desrespeito a lideranças está acontecendo lá na família por causa desse espírito. As pessoas confundem: pastor, como é que eu vou respeitar um líder político fazendo as besteiras que ele faz? Ué, você respeita orando por ele. Eu não estou dizendo que você tem que concordar com toda a besteira que ele faz. A Bíblia nunca falou para você concordar com as pessoas que fazem coisas erradas. A Bíblia só falou para você não desonrar as pessoas. Quer ver uma coisa? Ore pelas suas autoridades governamentais. Aí o espírito cananeu vai falar assim: eu orar e respeitar um líder desse? Ué, mas a Bíblia manda você orar por ele, a Bíblia não diz que você tem que concordar com ele, a Bíblia não diz que você apoia o que ele faz, até porque quando a Bíblia diz ore por ele, você está orando para que ele se converta, para que ele viva a justiça, para que ele seja honesto, para que ele abandone o pecado, para que ele pare de roubar, para que ele tenha um encontro com Cristo. Mas a nossa mente foi tão cauterizada que a gente nem entende mais que o orar é para benefício nosso, para que aquele que pratica a injustiça tenha um encontro com a justiça e produza justiça a partir do lugar e da posição de autoridade que a pessoa de autoridade precisa exercer. Mas o espírito de rebeldia nos leva a ir para o contraponto, a nos nivelarmos por baixo. Isso tem acontecido na família. Filhos que não respeitam os pais, pais que não respeitam os filhos. Sentimento de inferioridade. As consequências da rebeldia é o paradigma de Cã, do filho de Noé. Somos aprisionados, fomos criados para sermos livres, mas somos aprisionados. Temos um sentimento de rejeição dentro de nós, porque não reconhecemos o nosso erro e pedimos perdão. Temos o sentimento de orfandade, porque achamos que Deus não nos ama. Por um momento Ele está nos disciplinando as famílias. Perdemos a perspectiva da bênção, por isso desonramos. Nós somos dotados de cegueiras espirituais. Os cananitas foram intensos em adorar outros deuses. Segundo inimigo, os hititas, que se manifestam na família, são os inimigos de pessoas que são dirigidas ou dominadas de maneira descontrolada pela doença financeira. Essas pessoas, elas são totalmente devotas ao dinheiro. Elas acham que só vão ser felizes, que vão poder viver em família, que vão poder ser melhores, colocando a sua esperança nos recursos. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós precisamos trabalhar
estudar, precisamos permanecer, precisamos ter criatividade para passarmos muito além da sobrevivência. Mas tem gente que cultua, adora e coloca a sua esperança nas finanças. E por outro lado, tem o outro extremo de pessoas que acham que não tem que trabalhar, que não tem que poupar pelo motivo certo, que não tem que administrar bem. Isso é um espírito enganoso, é um espírito que gera doença. Lá em Gênesis 23, 14 e 19 vai falar de um momento em que Abraão queria enterrar a sua mulher Sara. Ele só queria enterrar Sarai. E naquela terra que ele queria enterrar era lá em Efron. E lá os habitantes de Efron, que são descendentes lá da terra de Canaã, mesmo no momento de dor e sofrimento de Abraão, ele oferta a terra para que Abraão enterrasse a sua esposa em troca de dinheiro. Pessoas insensíveis à dor e ao sofrimento do outro, só querem fazer negócios, só querem tirar vantagens na família. Esse espírito ele atua para gerar distorções, gerar retenções onde não deveria, gerar compulsões, gerar incredulidade, colocando a confiança no dinheiro, gerando ansiedade, gerando insegurança e gerando sempre insatisfação. A pessoa nunca se sente satisfeita e plena. Ela sempre vai precisar de mais. Há rompimento de laços relacionais na família, toda vez que o dia 5 ou o dia 10 chega para pagar o boleto do cartão de crédito. Qual é o dia que a gente briga? Dia do pagamento. É o que tem que fechar os boletos. Você está gastando demais. Você que é miserável está gastando de menos. É você que é uma descontrolada e um descontrolado. E aí o inimigo está injetando o quê? Briga. São essas crianças que gastam demais. Eu nunca vi criança gastar tanto. Ué, na hora de virar o olhinho não foi bom? Virou o olhinho, gerou criança. Gerou criança é sinônimo de pagar boleto até o dia que casa. Mas o Espírito vai nos seduzindo, vai encontrando forma nas nossas falas, nas nossas práticas, e a gente vai amaldiçoando a nossa família. Esse espírito dos hititas heteus, que gera essa doença financeira. O que é doença financeira? Não me relacionar com dinheiro de maneira cristocêntrica, como a Bíblia e o Senhor ensina. Gera autocomiseração e doenças crônicas. Você já viu a pessoa que fica perto de você toda hora reclamando que está faltando tudo? Fica reclamando com a intenção de que você dê alguma coisa para ela? Já viu? É aquela que só chora do teu lado. Chora e tu reclama de tudo. Está faltando isso, está faltando aquilo outro. Peraí, eu quero ajudar, eu quero ser generoso. Mas vamos sentar aqui, vamos ver a causa dessa doença financeira. Porque eu não estou aqui para ficar sustentando gente que tem uma péssima administração, comprando o que não deve, o que não precisa, para depois as outras pessoas irem pagar. Porque isso é irresponsabilidade, é espírito que te leva à miséria e quer levar o outro também. Porque precisa-se sim, no ambiente de aprendizado e humildade familiar, sentar para aprender a lidar com as questões financeiras, porque dinheiro é assunto espiritual, a administração dele é assunto espiritual, e eu preciso entender e preciso reconhecer que eu preciso de cura nessa área, que a minha família precisa de cura nessa área, porque ela deu ouvidos à representatividade da maldade desse espírito dos heteus, que é a doença financeira que vai para os extremos. Ou é miserável demais, ou é liberal demais, sem querer de verdade administrar como deveria. Terceiro inimigo, os heveus, que foi representado no texto. Os heveus representam a imoralidade sexual na família. É muito homem viciado em pornografia, gente. É muito homem sendo vencido por um toque no celular, por um filme na Netflix, por uma Sky. Cancela essa desgraça, vai procurar ajuda. Se tornou uma compulsão, um descontrole, uma desonra para a tua família. Mas não se engane, mulheres também. Nessa mais de uma década, como pastor aqui nessa igreja, uma década, parece tempo pra caramba, né? 10 anos, 13 anos. Graças ao bom Deus, nós ajudamos homens e mulheres. Não se engane. Esse espírito, ele atua, pegando um momento de fraqueza, de fragilidade, e trazendo a possibilidade da imoralidade sexual, da traição, das oportunidades, como solução para a família e para a tua dor.
Pode até gerar um pouquinho de prazer no início, os 3, 4 segundos, mas depois é uma maledicência na tua vida e na tua geração. Deus te chamou para abundância em família. Gênesis 34, 1 e 2. Diz o texto: e saiu Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó, tinha dado a sua filha Jacó, para ver as filhas da terra. E Siquém, preste atenção nisso, filho de Amor. Quem ele era? Eveu, descendente dos cananitas, Eveu, lá de trás. Ele era príncipe daquela terra. Ele viu aquela menina que não era dele, ele a tomou à força, deitou-se com ela e humilhou-a. O espírito da imoralidade que gera agressão. A palavra de Deus em Gálatas 5,19 diz: as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impurezas e libertinagem. Onde eu devo ser puro na minha sexualidade? Nas intenções, nos pensamentos, nos olhos, no casamento, no leito sem mácula, aprendendo a lidar com as minhas compulsões. Elas precisam ser confessadas e curadas diante de Deus, e elas nunca serão curadas e tratadas de verdade se não houver exposição. Deixa eu falar uma coisa para você: diante da mentira do inferno dizendo que você não deveria confiar em ninguém e não se expor a ninguém, eu quero dizer uma verdade bíblica para você: só há cura, restauração completa quando há exposição. Satanás está enganando em você, está enganando a sua família. Você pode pegar testemunhos aqui no Celebrando a Restauração, de homens e mulheres que tiveram as suas vidas restauradas pelo Senhor nessa área, mas só aconteceu quando houve exposição, no momento certo, com as pessoas certas, com o propósito certo. Davi vai dizer que enquanto ele manteve o pecado dele oculto, ele definhava. É isso que esse espírito está fazendo com as famílias, gerando destruição. São mortos-vivos. Esse não é o projeto de Deus para nós. Quarto inimigo são os fariseus. Os fariseus são aqueles que agem com espírito de orfandade. Fariseu significa aldeão, camponês. 1 Reis 9, 20 e 21, o texto diz: todos os não israelitas, descendentes dos amorreus, descendentes dos hititas, descendentes dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus, que não tinham sido mortos pelos israelitas, Salomão recrutou para o trabalho forçado, como continuam até hoje. Mas qual era o projeto da criação de Deus para essas famílias? Governar, serem filhos, multiplicar, conquistar, honrar o Senhor na terra. A pergunta a ser feita em família é: como você se enxerga em família? Como filho de Deus ou como escravo? Esse espírito tem colocado em xeque a sua identidade, como nós falamos no domingo passado? Você conhece aquelas pessoas que recebem amor, mas continuam se sentindo órfãos? A única coisa que os pais não fizeram por eles ainda foi morrer. Teve uma vez que para um líder aqui na igreja eu falei assim: meu filho, eu já te dei tudo que Deus me deu. A única coisa que eu não te dei foi o lugar que eu estou ocupando, porque esse lugar nem meu foi Ele que me colocou aqui. A carência era tão grande que chegou ao ponto de desejar aquilo que era bom, mas não era bom para ele. Cuidado com aquilo que você não reconhece em família. Seu pai e sua mãe têm saído para dar duro, têm as suas limitações emocionais, mas que tal trazer à memória que a linguagem do amor deles é aquilo que eles receberam, e você que é um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus, oferecer para eles esse amor condicional a que você está vendo neles, aperfeiçoado pelo amor incondicional em Jesus que você recebeu. Que tal você mostrar para eles que existe uma outra linguagem de amor sacrificial, mas que o preço maior desse sacrifício já foi pago por Jesus? Que tal você começar a honrar os seus pais? Que tal os pais começarem a olhar para os filhos e, como verdadeiros treinadores, começar a lançar os seus filhos para mais perto do Senhor? Praticando, vivendo e falando a verdade em amor, disciplinando quando deve disciplinar em amor, mas acima de tudo, sendo um exemplo e guardando a palavra de Deus em seus corações. Que é isso que Deuteronômio 6 fala. Esse Espírito nos convence de que nada é suficiente.
A carência sempre é a prioridade sobre a vida e exerce influência sobre a vida das pessoas. As pessoas têm um sentimento de se enxergarem abaixo do que o Senhor disse que elas são. Elas estão se olhando como pessoas sem potencial. Têm a impressão de que tudo é mais difícil para elas e é fácil para o outro. Não ouve a história das pessoas, não entende a história das pessoas, não leva em conta a história das pessoas. Essas pessoas são envolvidas que tudo que elas põem a mão não prospera, até porque elas não estão aliançadas com as orientações de Deus. Faz muito esforço, mas conquista pouco. Quais são os projetos pessoais na sua vida que estão emperrados, familiares? Quais são os projetos familiares que pararam? Quando foi que você desistiu da sua família e do seu casamento? Essas são as opressões malignas. Mas a verdade da palavra de Deus em Romanos 5,17 é essa. E eu gostaria que você lesse comigo. Romanos 5,17, que diz assim: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, esses reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Essa é a garantia de Jesus Cristo para mim, para você e para a nossa família. Vivermos, reinarmos por meio de Jesus Cristo. Sublinhe isso em família. Você não vai vencer os inimigos da família tendo só boa vontade. Você não vai vencer os inimigos da família somente com uma nova forma de pensar, se mudando para um novo lugar, tendo um novo relacionamento. Os inimigos da família só serão vencidos em Jesus. Por intermédio dele, nós reinaremos em família. Amém? Ele vai continuar sendo o Senhor, ele vai ser honrado em nosso meio. Um povo antigo que vivia na desordem, foi convidado a viver a ordem estabelecida pelo Senhor. Jesus fala de um homem também, e de um povo chamado Girgaceus. É um outro espírito, Gigaceus, que gera transtorno na família através da opressão maligna. Eu não sei se você acredita, mas eu tenho todas as evidências para acreditar. A primeira delas é que eu vivi antes de conhecer a palavra de Deus. E depois eu conheci a palavra de Deus e vi que realmente existia opressões malignas. Fui criado em ambientes de opressões malignas, onde meus pais eram super envolvidos com isso. A palavra de Deus nos chama a vivermos o novo de Deus e a resistirmos em Jesus e vencermos essas opressões malignas. Gênesis 15, 18 a 21. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: aos seus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoeus, dos hititas, dos fariseus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigaseus e dos jebuseus. O que Jesus estava dizendo ali? Ele não deu só uma terra, ele deu a vitória sobre os inimigos da família. Temos uma história também em Mateus 8, 28, que fala sobre a ação de Jesus, sobre a vida de uma família que estava sofrendo. E geralmente quando a gente olha para esse homem, a gente não se lembra que ele tinha uma família. O gadareno, o gesareno para alguns, para você identificar de onde veio. Olha o que diz Mateus 8, 28. Jesus decidiu ir para o outro lado da região, lá na região dos Gadarenos. E lá ele encontrou um homem que por anos vivia possesso, sendo maltratado, destruído, como um animal, vivia no meio dos cemitérios, comendo resíduos de corpos, e ninguém conseguia contê-lo. Até correntes tinham passado sobre as suas mãos e seus pés, mas ninguém conseguia prendê-lo. Ele estava possesso por uma legião. E diz que Jesus atravessa aquela região, foi ao encontro desses dois endemoniados que vinham dos sepulcros, e eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Mas bastou uma palavra de Jesus para que aquele homem fosse liberto. E a primeira coisa que Jesus fez, quando ele pediu a Jesus para segui-lo e ir com ele para onde ele ia, Jesus diz: não, você não vai para onde eu vou agora, você vai fazer o seguinte: você vai para a sua família e você vai contar para a sua família tudo o que Deus fez por você.
Ali começou o avivamento em família daquele homem. Ele queria seguir aquele que o curou, aquele que o libertou, aquele que deu novas vestes para ele, aquele que conseguiu fazer o que ninguém poderia, o libertar das possessões malignas. Eu não sei se você já reparou algumas ações desses espíritos sobre a sua geração. A sua família, historicamente, ela tem uma história de ocultismo, de esoterismo, de seitas e heresias, de pactos com os seres do mal e as trevas, com o ateísmo, com a desonra a Deus, com bruxaria, mediunidade, idolatria. Salmos 16, 4 e 5, o salmista diz: grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios não mencionarão seus nomes. Mas em contraponto a isso, eu tomo uma decisão em família: dizer: Senhor, Tu és a minha porção, Tu és o meu cálice da minha família, és Tu que garantes o meu futuro e o futuro da minha casa. Aleluia! É o Senhor que garante. E eu não estou falando aqui de consequências ou conceitos de maldições hereditárias, não é isso que eu estou falando. Eu estou trazendo a memória para você entender que existem sequências de ações espirituais que oprimem as pessoas de uma mesma família a continuar reproduzindo as mesmas escolhas e os mesmos comportamentos. A psicologia pode chamar de esquemas. Como nós sabemos que tudo é espiritual, tudo se discerne espiritualmente, não existe campo neutro nessa terra, e nós precisamos identificar e perceber tudo de maneira espiritual. Nós entendemos uma sequência de ações, de espíritos que geram escravidão sobre uma geração familiar. Vou te dar um exemplo. Eu sou um dos netos e um dos primos de mais de 10. Todos tiveram filhos fora do casamento, com exceção de mim e de uma segunda e uma terceira, isso. Todos engravidavam, não ficavam com os maridos ou abandonavam as mulheres. Geraram orfandade, uma sequência. Vou te dar um outro exemplo. Meu avô teve câncer no estômago, bebia como ninguém. Meu pai aprendeu a beber com ele, bebia como ninguém. Fizeram as maiores besteiras com a família na face da terra. Meu irmão, a mesma coisa. E eu, indo para o mesmo caminho. Até que um dia eu tive um encontro com Jesus, como gadareno. Aí houve uma mudança pelo paradigma da cruz sobre a minha vida. Houve a redenção dos meus pecados. E eu falei: agora eu vou instituir uma família avivada. Meus filhos vão conhecer Jesus, eles não são perfeitos, mas eles vão ler a Bíblia, eles vão orar, eles vão amar Jesus, eles vão amar os líderes, eles vão amar a igreja, eles vão amar uns aos outros. Uma vai fazer 17, o outro vai fazer 13. Continuam dormindo no mesmo quarto. Me perturbavam para preparar o quarto. Eu preparei o quarto. Sabe o que fez? Dormindo junto. Deus deseja paz, alegria para dentro das nossas casas. E os amorreus e os jebuseus são aqueles que se representam na resistência espiritual e no desequilíbrio emocional. O desrespeito espiritual e a resistência é a resistência a Deus, é o desdém às representatividades de Deus. Os amorreus não reconheceram a ação de Deus sobre o povo de Israel. Eles não respeitavam o mover de Deus, pois nem sabiam que era isso, porque não conseguiam identificar. Você vai conhecer o grupo de pessoas que representam os amorreus num princípio que eu quero apresentar a você aqui de resistência espiritual. Olha como é que acontece a resistência espiritual. Ela é dividida em grupos. Sempre diante do mover de Deus, você vai encontrar pessoas assim, na sua família ou na família espiritual. Olha a primeira. Há o grupo ou a pessoa que discerne o mover espiritual, o tempo de Deus, que é o tempo profético, o Kairos, e se envolve. É aquele marido ou aquela esposa ou aquele filho que está amarradão com o que Deus está fazendo.
Eu estou mergulhado, eu estou entendendo que vai ser o ano da minha família, vai ser o ano da minha vida. Depois da oportunidade que Deus me deu de sobreviver a uma pandemia, a um vírus, estar vivo, eu vou ter o melhor ano da minha vida em família. Eu vou orar como eu nunca orei, eu vou buscar como eu nunca busquei, eu vou jejuar, eu vou fazer votos, eu vou honrar, eu vou viver um avivamento espiritual, porque Deus está me dando uma nova oportunidade. E tudo isso vai começar dentro da minha casa. Eu vou trocar a novela da Globo pela novela, assim, do Gênesis. Eu vou trocar. Antes de ligar a televisão para ver o jornal, eu vou abrir minha Bíblia. E antes de ouvir o conselho de alguém, eu vou me ajoelhar para ouvir o conselho do Espírito Santo de Deus. Aleluia. A casa vai pegar fogo. A família vai ser inundada. E esse avivamento vai transcorrer sobre os vizinhos. Eles vão ver que coisas extraordinárias estão acontecendo, vão bater na porta e vão dizer: eu estou sentindo algo diferente, o que está acontecendo nesse lugar aí que é a tua casa? Compartilha comigo. Eu vou dar uma de pastor pentecostal. Acho que você não entendeu o que eu profetizei sobre a sua vida e sobre a sua família. Eu acho que você não entendeu, não. Jebuseu, cananeu, que não reconhece o movimento de Deus, a ação de Deus sobre os tempos, sobre os locais, sobre as famílias, sobre as pessoas. O segundo grupo é aos que percebem o mover de Deus, mas não se envolvem. Estou satisfeito com a minha espiritualidade. Eu estando bem com Deus, que se dane meus filhos, minha mulher, meu marido, que se dane todo mundo. Há outro grupo, os que simulam que estão no mover de Deus. O que é simular? Está todo mundo vendo e tal, não tô, mas eu vou fingir que eu estou, sabe? É legal fazer parte desse grupo aqui, é bacana. Aos que não entendem: estou entendendo nada que está acontecendo, pastor. O senhor está pregando, não estou entendendo nada, mas eu estou sentindo meu coração queimando, eu quero fazer parte desse negócio aí, me ensina. Estou entendendo nada, mas eu quero fazer parte disso. Tem um coração humilde, que é aprender. E aí busca. E aqueles que não creem, não acreditam, criticam no mover e geram resistência espiritual, levando aqueles que estão crendo para passar a não crer também. Esses são os piores na família. Porque eles não se contentam em não viver o que você está vivendo. Eles querem que você seja seguidor no desmover dele e dela. Você já ouviu algo do tipo assim: você está concordando com as coisas que estão acontecendo na igreja? O que está acontecendo na igreja, irmão, que eu não devo concordar? O que houve? O pastor está roubando? Os líderes estão pregando heresia? Ninguém está ajudando o próximo? O problema do espírito cananeu é que ele não se contenta de ver a baixa espiritualidade dele. Ele não se contenta em ver que ele está apagado e apagada, que a fumaça que tem é artificial, igual que a gente aperta o botão lá e sai aqui, a gente quase pula. É artificial. Fumaça tem, mas o fogo já apagou há muito tempo. Ele não se contentando e ela não se contentando com isso em família, sabe o que ela faz? Ela quer destruir a tua família. Ela quer que a tua família viva a mesma coisa. Ué, virou pentecostal agora, filho? Não. Ué, depende. Depois da descida do Espírito Santo, todo mundo é pentecostal, pô. Depois da descida, dia de Pentecostes, todo mundo é pentecostal. Não, porque agora você está lá na igreja, lá em Bessupéria, aquela igreja não é mais batista. Aquela igreja não guarda mais os princípios batistas. Vocês usam a revistinha? Vocês têm EBD? Vocês não são mais. Ué, porque a gente está agindo de maneira diferente, ampliando a nossa atuação, nós não somos? Mas o espírito cananeu, ele não quer ver a família só dele no esfriamento espiritual, não. Quer carregar a sua também. Quer que você seja o marido igual ele, desleixado, desrespeitoso e desonroso. Quer que você desrespeite as autoridades estabelecidas por Deus como ele desrespeita, como ela desrespeita. Quer que os seus filhos sejam rebeldes, não amem a Deus nem a igreja como os deles não amam, por causa do péssimo exemplo deles. Que Jesus nos liberte desses inimigos da família, em nome de Jesus. E isso gera o desequilíbrio emocional.
muito grande e muito profundo. Então vamos lá rapidamente, diante de toda essa identificação e já dos princípios, colocar em prática algumas atitudes. A primeira delas já foi falado, anote aí. A primeira atitude é busque o discernimento e a direção espiritual. Vença os inimigos não saindo da rota. A tua rota, o teu destino é Deus. Deus é a tua origem, teu propósito e teu destino. E é o da tua família também. Cresça espiritualmente, peça discernimento a Deus como continuar conduzindo a sua família para o avivamento espiritual. 1 Coríntios 2,13. Dessas coisas falamos, que coisas? Coisas de Deus. Não com palavras ensinadas com sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo de Deus, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Trate os membros da sua casa como filhos de Deus, filhas de Deus e seres espirituais. Faça da sua casa um altar de adoração e de espiritualidade profunda a Deus. O ambiente onde Jesus tem prazer de chegar, de ficar e ser honrado. Aleluia! Faça isso. Em nome de Jesus, continue na rota, mesmo diante de toda a opressão dos inimigos. Provérbios 26:2. Como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. Permaneça com seu coração em Deus e em Jesus. As bênçãos do Senhor acompanharão a sua vida. 2 Coríntios 10, 4 e 5. As armas com as quais lutamos, nos lembra o apóstolo Paulo, não são humanas, mas pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruirmos argumentos, destruímos toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Se você quer ser um vitorioso em família e quer conduzir a sua família junto com você à vitória, porque não tem graça chegar no final da jornada sozinho. É bacana chegar com a família, é bom demais ver que os filhos estão carregando o legado, é muito bom ver que os netos vão carregar o legado, é muito bom ver que o Senhor está sendo glorificado pelas gerações. Lute com as armas certas, porque se você usar as armas erradas, você vai ser consumido e a sua família vai ser consumida pelos inimigos. Segunda atitude, continue vivenciando caminhos de arrependimento e perdão. Duas palavrinhas que o diabo e os cananitas detestam: arrependimento e perdão. Porque arrependimento e perdão são as portas de entrada para o novo recomeço em Deus e na família. Onde há arrependimento e perdão, há honra. Onde há arrependimento e perdão, há recomeço. Onde há arrependimento e perdão, há a presença do Espírito Santo de Deus. Satanás não gosta, os cananeus, os ezeus, os jebuseus não gostam de pessoas que perdoam. Eles não gostam de pessoas que pedem perdão. Eles não gostam de pessoas que trilham o caminho do arrependimento. Mas 1 João 9, a palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas se confessarmos os nossos pecados, que tal começar do zero? Apesar do que eu preciso me corrigir. Nenhuma família que tem Jesus começa do zero quando decide perdoar. Porque quem tem Jesus tem tudo. A família que tem Jesus tem tudo, então ela nunca vai começar do zero, ela vai começar do tudo. Ela vai começar edificando sobre o tudo. Tiago 5,16, para que haja cura na família, confesse os vossos pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. E a oração do justo é poderosa e eficaz. 1 João 7, se porém andamos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Terceira atitude, busque a revelação sobre os pecados geracionais da sua família. Já falamos sobre isso. Continue buscando, peça perdão a Deus, interceda pela sua história familiar, e você vai ver o novo de Deus se concretizando sobre a sua vida. Daniel fez isso, e era um homem íntegro diante de Deus. Orou pedindo perdão a Deus pelas famílias. Neemias começou orando diante de Deus, pedindo a redenção de Deus sobre as famílias e sobre as pessoas. Continue trilhando esse caminho da redenção e do clamor pela
vida dos seus familiares. Quarta atitude: declare um novo tempo de vitórias e conquistas. Você não pode viver só as orientações de um novo ser em Cristo. A palavra de Deus foi revelada para mostrar ao homem o que ele foi criado para ser, para revelar ao homem o que ele se tornou porque se afastou de Deus, mas também para ressignificar o novo homem a partir do arrependimento em Cristo Jesus e aquilo que é reservado para ele, para sua casa e para sua família. Um novo tempo de conquista em Jesus. O Senhor Jesus deseja isso para a minha vida e para a sua vida em família. Tiago 3,9: com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos aos homens feitos à semelhança de Deus. 22:30, palavra de profeta Ezequiel: procurei entre os homens alguém que erguesse o muro e pusesse como uma brecha diante de mim em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei um só homem. Homens precisam dobrar os joelhos e orarem pelas suas esposas e seus filhos. Deixa eu falar uma coisa, é estatístico isso. São poucos os homens que se relacionam com Deus em intercessão pelas suas famílias, pelos seus filhos e suas esposas. Sabe por que a guerra está sendo vencida pelo inimigo, homem? Porque você não está buscando de joelhos a comunhão com o Pai. Mas a partir de hoje a história vai ser diferente, amém? Os homens vão orar pelas suas famílias. Os homens vão interceder pelas suas esposas. Aqueles que estão namorando vão começar a orar, ao invés de ficar de sem vergonhice. Por que o senhor fala isso, pastor? Porque eu também já fui jovem e já gostei de uma sem vergonhice. Graças a Deus que eu não fui para o abismo, porque eu tinha mais temor a Jesus, mais medo do que propriamente a vontade de fazer o que eu queria. Ou você acha que eu sou besta? Eu sou igualzinho você, rapaz. Mas eu busquei força e novidade de vida em Jesus. Nós seremos homens de joelho. Nós continuaremos orando pelas nossas famílias, esposas e filhos, amém? E vai ter um grande mover de Deus sobre as nossas famílias, porque também é tempo de vitória e é tempo de conquistas. Quinta atitude: conduza a sua casa em uma atmosfera de gratidão e dedicação a Deus. Cara, é você que cria o ambiente, homem e mulher, da sua casa. Eu lembro quando eu me converti a Cristo Jesus, eu mudava a atmosfera dentro da minha casa, e você não tem ideia como era a atmosfera da minha casa quando eu era solteiro. Primeiro dia que a Giovana foi como namorada almoçar com a nossa família, meu avô pegou uma perna de 3, quebrou o telhado, largou no meu irmão e quase que sobra para todo mundo. Falei, essa menina não vai mais voltar, ela não vai querer namorar comigo. O pai dela passou Giovana com o cabelo em pé, onde minha filha foi se meter, meu Deus do céu. Era o aço. Mas quando eu conheci a Cristo, eu percebi que a nossa presença criava outra atmosfera, a atmosfera dos céus. Deus deseja que você seja o termostrato da tua família. O momento que o desespero bater, tu vai trazer controle, e a presença de Jesus vai eliminar o caos. No momento de tristeza, você vai trazer palavra de ânimo, e a esperança vai brotar de novo. No momento de escassez, você vai trazer à memória o Deus da provisão, e Ele vai trazer provisão não só através das suas palavras, Ele vai realizar milagres através da tua vida. Porque você vai mudar a atmosfera, e mudar a atmosfera não é só criar um ambiente melhor com palavras humanas. É de maneira pragmática, intencional, trazer a ligação dos céus à terra. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Foi essa atmosfera que Josué estabeleceu na sua casa. Levítico 8:12, derramou óleo da unção sobre a cabeça de Arão para ungí-lo e consagrá-lo. E ele foi sacerdote da sua família, e ele deveria consagrar os seus filhos. Consagre sua casa, marido. Pare de ficar como um parado que não sabe o que fazer. Quem tem Jesus sabe o que fazer. Quem tem a Bíblia sabe o que fazer. Ninguém está perdido no reino de Deus, não. Jesus não nos deixou órfãos. Ele falou, eu vou deixar minha palavra, eu vou deixar meu poder, eu vou deixar o Espírito Santo. Que negócio é esse? Eu não sei o que fazer na minha casa, eu não sei o que fazer com o meu casamento, com a minha família. Essa palavra nunca mais será proferida, porque não é o pensamento de Deus para nós. E não foi o que Jesus conquistou para nós. E sexta e última atitude: tenha uma vida de obediência e santidade. Quer atrair a presença de Deus em família? Quer atrair o poder de Deus em família? Se torne um sacrifício santo a Ele. E santidade não tem a ver com perfeição. Santidade tem a ver, eu entendo que eu fui separado para a glória de Deus. E a minha vida vai sinalizar isso, a minha casa vai sinalizar isso. No Antigo Testamento levava-se as ofertas até o altar para que Deus recebesse. Hoje nós somos a oferta. Romanos 12.
O apóstolo Paulo diz que nós somos ofertas vivas ao Senhor. A casa é o altar. A consagração acontece com a sua voluntariedade. Eu vou queimar como oferta agradável a Deus dentro da minha casa, com a minha esposa, com meu esposo, com meus filhos. Eu vou ser a personificação de Jesus Cristo, não dos cananeus e do mal. Aleluia. Nos momentos que eu errar, eu vou voltar para o caminho que é Jesus. Nos momentos que eu cair, eu vou pedir perdão e vou ser perdoado. E eu vou continuar caminhando com Jesus. Salmo 24, 3 e 4. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos e nem jura por deuses falsos. Hebreus 12, 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. A vida cristã e abençoada, ela é conquistada por disciplinas espirituais. Ela é conquistada por uma nova vida avivada, que entende que chegar no final da trajetória só faz sentido se eu chegar com os meus. Não importa se você esteja vivendo um desafio de ser o único ou a única avivada dentro da sua casa. Leva o ambiente do avivamento mudando a atmosfera dentro da sua casa, porque maior é o que está em você do que aquele que está na sua casa temporariamente. É o trocadilho. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, se você é o primeiro a se aliançar em Jesus, está dentro da sua casa e o mundo, ainda por um momento, está governando a sua família, leve a presença daquele que é maior do que a experiência familiar que você está tendo. Onde a luz chega, as trevas, preste atenção, tem que sair. Ela não tem opção. Ela não tem opção. A conclusão disso tudo, lá em Josué 21, 44, 45, é que as promessas de Deus não mudaram. Deus continua o mesmo. A personificação de Deus na terra é da bondade, é do amor, é da bênção, é do cumprimento do plano original, que foi por um momento atrasado lá no Gênesis, não por Deus, mas pelos seres humanos. Ele não mudou, ele não tem plano B. O plano A de Deus é redenção familiar. O plano A de Deus é bênção para as famílias que o amam, que preservam a sua presença, que cumprem os seus papéis. Josué 21, 44, 45. Olha o que aconteceu diante da postura de Josué com os inimigos. O Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados. O Senhor lhe concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resisti-los, pois o Senhor entregou a todos eles em suas mãos. De todas as boas promessas do Senhor, a nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Sabe quem é o novo Israel de Deus nessa terra? Todos aqueles que receberam Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Uma vez decidido por isso, tiveram seus pecados perdoados e agora estão vivendo debaixo da promessa e não da maldição. Foram chamados para continuar a sua trajetória, governando em vida, e governar em vida não tem a ver com o que você conquista, tem a ver com a presença que você honra e carrega. Era isso que Deus estava ofertando ao povo de Israel quando disse: eu vou dar uma terra boa para vocês. Essa terra emana leite e mel. Você quer essa terra? Essa terra se chama presença do Pai, revelada em Jesus Cristo.